O Elon Musk, gente, virou saco de porrada da esquerda. E vou te falar, não da esquerda só do Brasil, como da esquerda mundial. Pois é, o querido bilionário agora tá levando esporro toda hora. Ou seja, se o problema aconteceu contra a esquerda, eles vão lá e jogam a culpa no Elon Musk. Mas vamos dizer que o Elon Musk ultimamente está fazendo muito trabalho melhor do que deputado e senador, não é mesmo? Mas dá uma olhada. Na Venezuela aconteceu um ataque hacker, né, antes das eleições, ou seja, enquanto Maduro estava dando seu bonito golpe na Venezuela, ou seja, falando que o sistema eleitoral estava legal, beleza, ele disse que no meio disso sofreu um ataque hacker. Só que foi o seguinte, gente, no meio da contagem dos votos, para você ter ideia, as energias, o sistema, tudo caiu. E de repente, do nada, já voltaram com a votação correta, completa, escrita num papelzinho seguinte: Nicolás Maduro ganhou, né? E aí todo mundo foi lá e caiu matando em cima da Venezuela. E o Maduro resolveu jogar a culpa no Elon Musk, que não tinha praticamente nada a ver com isso, falando que esse golpe aí que ele estava inventando, na verdade, foi culpa do Elon Musk, porque o Elon Musk que hackeou o sistema das eleições da Venezuela. Aqui, ó. Maduro diz que Musk está por trás dos supostos ataques hackers contra o órgão eleitoral. Pois é, eu acho que é. Vocês acham mesmo que o Musk estaria infiltrando no sistema da Venezuela para ajudar com que o Nicolás Maduro entrasse e ganhasse? Vocês acham? Põe nos comentários, porque na minha visão isso aí é mais uma desculpa do Maduro para tentar passar pano para a fraude eleitoral que ele fez na Venezuela. E a Folha de São Paulo põe o seguinte: o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, vem acusado aí, o bilionário o Elon Musk, né, no caso, que é o presidente executivo da Tesla e da Starlink, entre outras, como também o próprio SpaceX, ou seja, ele é dono de uma das maiores plataformas que não tem censura no mundo, que é o Twitter. Aliás, se você quiser publicar qualquer coisa que te der na telha dentro do Twitter, fica à vontade, porque lá não tem censura de nada, ou seja, o Twitter virou a Deep Web. E é mais ou menos o seguinte: segundo eles, o Maduro acusou o suposto ataque hacker que teria sido feito por Elon Musk, né? E teria atrapalhado, então, a divulgação dos dados eleitorais, né? Então, e explicou que esse ataque hacker foi o que dificultou a demora da divulgação dos resultados detalhados das eleições presidenciais no último domingo. Segundo o regime, esse ataque contra o Conselho Nacional Eleitoral, que é segundo Celso Amorim, dos mais corretos do mundo, superando até o Brasil, não é mesmo, Celso Amorim? Pois é, esse órgão foi atacado e, segundo eles, foi o motivo principal para que as respostas teriam demorado tanto aí, então, para serem divulgadas nas datas. Ou seja, uma coisa que era para ter saído das eleições na Venezuela, por exemplo, às meia-noite, por exemplo, 8 horas, assim, um horário mais tranquilo, né? Saiu lá para as 2 da madrugada, por conta desse ataque hacker, que na verdade o Musk virou de esquerda agora, né? Porque esse ataque hacker foi um dos que mais beneficiou o Nicolás Maduro, não é mesmo? Porque caiu o sistema, ninguém ficou sabendo de nada, foi a contagem de voto mais louca da história da humanidade e no final beneficiou ainda mais o governo de Nicolás Maduro. Deu tempo para eles pensarem o que iriam fazer. Pois é, Elon Musk, que isso? Que tristeza. Tá virando de esquerda agora? Não pode fazer uma coisa dessa não, cara. Pois é. Aí vieram encher o saco, falando que o coitado do cara tinha feito uma coisa dessa. E o Elon Musk olhou isso e falou: nem eu acredito nas acusações que fazem contra mim. E o que o Elon Musk fez, né? Depois também do Maduro acusar o cara de invadir o sistema eleitoral da Venezuela, hackear e chamar ele de arco-inimigo do país, o Musk falou: legal, eu aceito, você vai sim duelar, eu aceito seu duelo tão épico que vai acontecer, e se caso eu ganhar, você vai ter que renunciar, cara. Foi mais ou menos esse sistema. E agora a gente tá vendo que o Elon Musk comprou a briga contra a ditadura na Venezuela, contra o Nicolás Maduro a favor do povo venezuelano, né? O CEO do X, que agora antigamente era o Twitter, né? Praticamente o Elon Musk disse que aceita lutar com o presidente venezuelano Nicolás Maduro do Partido Socialista
Unido de Esquerda. Lembre-se, Nicolás Maduro pertence ao Partido Socialista Unido de Esquerda e não ao grupo PL do Bolsonaro, tá? Porque tem muita desinformação aí na internet pelo UOL que diz que agora Maduro virou bolsonarista. Então lembre-se, o partido dele é Partido Socialista Unido de Esquerda. Em resposta à reportagem que, no caso, o presidente venezuelano Nicolás Maduro desafia Elon Musk a lutar nas redes sociais. Do New York Post, Musk escreveu: "Eu aceito". Então agora Musk comprou a briga contra o Nicolás Maduro. O que o Nicolás Maduro está fazendo ultimamente é caçar a inimizade para todos os lados, ou seja, sua queda está certa, de duas formas, né? Como propriamente os senadores, os deputados, tá todo mundo falando o que vai acontecer. Ou o Musk, ele ajuda e realmente vem uma queda do Maduro, ou então o Maduro vai sair de uma forma ou de outra, ou seja, o Maduro vai ter que sair por bem ou por mal. Foi exatamente essa fala que o Ricardo Salles usou para descrever a situação do Maduro, né? O Maduro ele vai sair por bem ou por mal, né? Segundo ele. E realmente, o Maduro, na verdade, nem por bem mais dá certo por Maduro, porque o Maduro não quer sair do poder, então vai ter que ser pelo mal mesmo. E agora a gente está vendo uma disputa muito grande do que vai acontecer na Venezuela. Porque a Venezuela acabou de entrar em uma guerra civil, porque aquilo que a gente está vendo não é coisa normal, não, aquilo é uma guerra civil. E para piorar ainda estão acusando que a oposição está errada dentro da Venezuela. E fora que pelo X ser aberto, pelo Twitter ser aberto, e acredito que esse seja o principal motivo do Nicolás Maduro ter ido contra o Elon Musk, é porque o Twitter é aberto, muita coisa vazou lá, ou seja, coisas que a mídia nunca colocou, não citou sobre o que aconteceu na Venezuela, como, por exemplo, cara, tinha guarda armado que estava botando as pessoas enfileiradas e dando tiro nelas. Vocês terem noção. E era assim, nem era guarda bolivariana, era a milícia que apoiava o Nicolás Maduro. Então, para vocês entenderem, rolou muita coisa no Twitter que o mundo ficou sabendo. E querendo ou não, isso aí não foi nem um pouco bom para o Nicolás Maduro, já que se ele foi pela democracia, pela liberdade, por que tem milícia do lado dele? E além disso também a guarda bolivariana está atacando as pessoas, os cidadãos dele, ou seja, isso é uma democracia? Pois é, Nicolás Maduro não é um presidente democrata, é apenas um presidente ditatorial e claramente pertence ao narcotráfico, não é mesmo? Mas põe nos comentários o que você acha sobre isso. E a gente vai falar sobre outro tema polêmico também, tá? Então fica aí que hoje só tem tema polêmico. E o último que vocês vão ter que ficar aqui, né? Que claramente a gente tem que falar sobre um pouquinho do STF e algumas decisões que foram feitas, tá? Então fica aqui até o final, porque é muito, mas muito importante mesmo, tá, gente? E assim, como o Maduro falou que se caso ele não ganhasse ia ter um banho de sangue, pois é, o presidente Lula também citou uma coisa mais ou menos assim, né? Só que ele foi mais sutil, não é mesmo? Olha aqui, se ficar claro que a extrema-direita pode voltar, eu não vou deixar. E se não vou deixar, eu não vou deixar de vou concorrer corretamente e vou contra a extrema-direita e provavelmente vou ganhar porque eu vou me dedicar para ganhar e o povo vai votar em mim, ou vai ser nível Maduro mesmo? Como é que vai ser isso aí, Lula? Você não deixou muito claro pra gente, poderia dar uma explicação melhorzinha. Suas falas ultimamente estão tão com duplo sentido, cara. Poderia deixar umas coisas mais fáceis pra gente entender, porque toda hora dá pra ver aí que tem assim, né, um contrapeso e um peso para suas falas. E também, né, quem publicou, colocou os seus depoimentos importantes. Olha, temos que ver e ter, né, que ser maduros e enfáticos ao criticar o governo petista. Um alerta também à postura de muitos veículos de imprensa que passam pano para declarações como essas, que verdadeiramente contrariam os princípios democráticos e que ocorrem constantemente nessa gestão, tá, gente? Essa declaração é grave e é mais uma das dezenas de indícios de que o petismo e seus aliados têm planos exclusivos de manipulação de poder, e essa é a postura verdadeira do antidemocrata. Pois é. Galera, o cara que publicou isso, tá aí o perfil dele, não fui eu que disse, mas concordo com o que ele disse, que são uma passagem de pano grande, porque vocês viram. Vou nem dizer do que é a Globo, eu botei num vídeo anterior para vocês,
Enquanto o Alckmin, o Alckmin estava no Irã, ninguém entendeu por que que o Alckmin estava no Irã e ninguém estava sabendo que o Alckmin estava no Irã. Só ficou sabendo porque deu uma coisa muito errada, o cara morreu junto com o Alckmin lá dentro do coisa, né? E aí o líder do Hamas sendo morto passou na TV do Teherã. E aí todo mundo descobriu que o Alckmin estava no Irã. Então foi uma coisa meio estranha. Mas depois que a Globo deu depoimento e outros jornais também deram depoimentos, você viu quanto foi descachado, né, gente? Olha, chegaram e falaram: ó, esse cara aí, o líder do Irã, ele foi tão resiliente porque os filhos dele foram assassinados e os netos, e ele não ligou. Foi mais ou menos isso. E ele tem uma resiliência maravilhosa. Além disso, ele sempre quis trazer a paz para Israel. Pois é, né? Uma ironia grande. O cara vai lá, é parte de um dos membros que ataca Israel e agora ele vai trazer a paz para Israel. Pois é, que lindo e como ele é uma pessoa do amor, não é mesmo? Ele é aí o pai dos pobres e ajuda os palestinos. É o Lula da Palestina, gente. Mas o que acontece, né? Vamos voltar ao assunto que a gente sai um pouquinho do tema. Fizeram tudo isso, passaram um pano pra caramba e depois ainda, né, colocaram um cara como se ele fosse, assim, estrondosamente um rei, como se ele fosse uma pessoa que realmente, né, fosse digna, uma pessoa que tivesse feito muito pela população da Palestina, né, e tivesse colocado Israel como se fosse o grande mal. Então, resumindo, vocês viram um clima de velório na hora que as pessoas estavam falando sobre isso. Foi uma coisa horrorosa. E a passagem de pano continua cada vez mais. O único fato que eu tenho que admitir é que a Globo não conseguiu passar pano pro Maduro, porque aí também já era demais, né? Aí já tava num nível estrondoso de passagem de pano. E já que a gente citou nisso, de Irã, entre claramente o Líbano, Israel e faixa de Gaza, vai o conselho para os brasileiros, tá bom? Com guerra iminente, embaixada brasileira reforça aí orientações para não viajar para o Líbano. Ou seja, galera, que você quer viajar para o Líbano, agora espera um pouquinho porque vai ter guerra lá. E adivinha, a guerra vai ser contra o Líbano por causa do Hezbollah aqui, juntando com Israel. E adivinha quem é o grande financiador disso tudo? O Irã, exatamente. Para quem não sabe, a organização do Irã, tá? Ou seja, os grupos da galera bem assim aqui, ó, que eu vou ter que fazer desse jeito para vocês entenderem, porque senão o YouTube vai me barrar. Pois é, essa galera aí, elas criaram várias alianças. É como se fosse várias franquias de terrorismo no mundo, entendeu? É tipo isso que fizeram lá na parte do Oriente Médio, ou seja, temos aí o Irã, que foi lá e financiou o Hezbollah, que financiou o Hamas, ou seja, todo mundo lá está contra Israel. E como se a guerra não bastasse, a gente teve da faixa de Gaza contra o governo de Israel. E aí tá legal, tá beleza? Tivemos essa guerra louca que aconteceu, né? Que do nada Israel tava de ruim e depois o povo ficou com raiva da faixa de Gaza, depois virou uma bagunça de novo e agora a guerra tá mais ou menos assim. Israel conseguiu fechar grande parte do país da faixa de Gaza, tá? Começou pelo norte, já tá chegando no sul, e a guerra lá meio que estagnou. Não tem mais o que o governo de Israel fazer lá dentro, principalmente por parte de ajuda humanitária e outras coisas nesse sentido, porque ainda tem uma galera que é da Palestina que tá lá e não tem para onde fugir e outras coisas nesse sentido. E claramente o Hamas ficou aí, grande parte deles estão sendo eliminados. Muitos, fora até mesmo da faixa de Gaza, como aconteceu agora no Irã, onde o Alckmin estava junto com esse líder do Hamas, tá? Mas o que aconteceu? A guerra com a faixa de Gaza deu uma estagnada boa entre Israel. Só que quando a guerra estagnou, o Líbano resolveu defender, no caso aí, a faixa de Gaza e começou a atirar para o norte de Israel. Ou seja, o Hezbollah, que é uma organização que vocês sabem dessa galerinha assim, né? Começou a atacar agora Israel. E o governo do Líbano, ele é conivente, ou seja, o governo do Líbano vê tudo isso acontecendo e fala: isso aí, meu querido, vai lá e ataca mesmo o governo de Israel. E foi assim que aconteceu, né? O governo é conivente, Israel falou assim: você tá doido? Vocês são coniventes com isso? O que eu vou fazer? Eu vou atacar vocês também, uai. Vocês estão coniventes, significa que então vocês estão apoiando essa palhaçada toda. Então Israel atacou o Líbano atacou Israel, e Israel atacou de novo. E dessa vez o bombardeio foi bem pesado e virou um cauzinho lá no lado do Líbano, gente. O que acontece também é que quando o Líbano foi atacar, o Israel tem um sistema aéreo antimísseis que deu uma maneirada na situação, tá, gente?
E tá uma guerra agora entre o Líbano e Israel, tá? E provavelmente daqui uns dias, falando pra vocês, sério, eu acredito que a gente possa ver uma guerra entre claramente o Irã com Israel e com o Líbano, tá? Porque o Irã, depois da morte desse cara, que era o líder do Hamas, falou que vai ter que se vingar. Ou seja, o Irã ele só espera uma oportunidade para entrar em guerra. É literalmente isso. Há poucos dias atrás, o Irã deu a telha de querer ameaçar a Argentina, gente. Olha a distância que tá a Argentina do Irã. O que a Argentina tem a ver com o Irã? Vocês estão entendendo? O Irã, ele gosta de caçar conflito pelo mundo. É tipo isso. É tipo aquela pessoa encrenqueira que tá todo mundo de boa ali na paz, comendo ali, tranquilinho na mesa, e ele vai e traz uma memória de 4.000 anos atrás e quer brigar com as pessoas por causa disso. É isso, é o Irã, gente. Mas não viajem para o Líbano, porque o Líbano não tá numa situação muito boa. Fica quietinho aqui no Brasil, que eu acho que a gente não tá também numa situação muito boa, mas a gente tá melhor do que o Líbano. Então, fique quieto no Brasil e fique muito esperto, porque talvez, se acontecer uma guerra aqui, a gente tá num lado meio lascado. Imagina, Lula apoia o Irã, o Alckmin tá no Irã. Se o Irã resolver atacar a Argentina, aqui pros brasileiros, ó, lascamos. Ou seja, tomem bem cuidado e pensem nas atitudes do governo Lula e seus apoios. Para terminar o nosso vídeo, a gente vai falar sobre um ponto polêmico. E, aliás, se ficou aqui, já põe nos comentários também que você ficou até aqui, que eu disse para vocês que eu ia trazer uma coisa polêmica ligada ao STF e a outros órgãos aqui no Brasil. E o foco da nossa vez de hoje é o Alexandre de Moraes, né, gente? Pois é. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes, ele pediu que fosse... Ele pediu, não, ele ordenou, né? A diferença é essa, tá? O depoimento do delegado do caso Marielle Franco. Para quem não sabe, o caso Marielle Franco foi aquele caso polêmico da vereadora, tá? Primeiro que depois foi assassinada e virou um caos imenso, porque a galera foi lá e tacou o treco pro lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro não tinha nada a ver com a situação. Aí depois descobriram que tinha um cara que era, na verdade, de esquerda que estava envolvido no meio disso, e que, na verdade, a moça, a gente pode dizer assim, morreu por bobeira, foi literalmente por coisa boba, e no final a gente viu que foi uma palhaçada esse caso, e assim, enrolou, a justiça teve uma problemaiada que tava acusando gente errada, e depois descobriu quem era o cara, e virou um caos por completo, e agora esse delegado, ele vai ter que fazer o depoimento, ou seja, o Alexandre de Moraes chegou e falou, faz o depoimento, cara, faz essa porra desse depoimento, agora. Foi mais ou menos isso, gente. E assim, o jornal ele põe o seguinte, ó, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, determinou que a Polícia Federal, o depoimento do delegado Geniton Lages no prazo de 10 dias, tá? Essa ação faz parte do inquérito de investigação de uma suposta obstrução da investigação relacionada ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Vou explicar para vocês agora o que deu mais ou menos o que aconteceu no caso da Marielle, do jeito fácil para vocês entenderem, para quem tá perdido, ó. Vamos lá, pegar as imagens. Essa é a Marielle Franco, tá? A mulher era vereadora e tinha uma área que tava morando pessoas de baixa renda, e nessa área tinha uma outra galera que queria desocupar essas pessoas de baixa renda, ou seja, os pobres, e mandar essas pessoas para qualquer lugar, mas menos que fosse naquela área. E a Marielle Franco, ela estava brigando para que, no caso, essas pessoas continuassem lá, porque era um direito delas, né? E o que acontece? Esse cara, essa persona não grata que praticamente estava fazendo isso, era o Chiquinho Brasão, tá, gente? Aí virou um caos imenso, né? O Chiquinho Brasão, ele é do Bolsonaro, ele não é do Bolsonaro, o que tá acontecendo com o Chiquinho Brasão? Pois é, gente, o Chiquinho Brasão, ele é o seguinte, ele é um cara onde ele e o partido dele fizeram campanha pra Dilma e pro PT, então eu acho que bolsonarista, raiz, ele não é, e nem Bolsonaro, né? E o que acontece? Esse Chiquinho Brasão, ele queria construir um resort, ou seja, de luxo naquela área. E como a Marielle estava botando pressão, falando, não vai fazer isso, cara, tu vai ficar quieto na sua, porque essas pessoas precisam dessa área, porque elas estão desabrigadas, o cara falou, ó, vamos sumir com ela. Foi mais ou menos o seguinte. E ele chamou exatamente quem? O Chiquinho Brasão, que era um deputado, pegou e virou e falou assim, vou chamar meu irmãozinho do coração, porque nós dois somos juntos, somos unidos, que é o Domingos Brazão, tá, gente? Chamou os dois uniram, e aí
elaboraram tudo esse assassinato para sumir com a Marielle e sumir com o plano dessa abrigação contra pessoas pobres, né? Ou seja, arrancou todo mundo que estava lá e falou: vamos acabar com a Marielle que nós conseguimos arrancar essa tropa de lá. E foram lá e armaram tudo o que aconteceu, tá bom? Então foram os dois que armaram, contrataram um cara para pegar, matar e depois aí veio à tona tudo isso, né, gente? Pra começar, eu imagino a mãe desses dois caras. Ela deve ter parado e pensado, falando, mano, o que que eu fiz da minha vida? Eu errei nos dois filhos meus. Meu Deus do céu, né? Mas foram lá, organizaram isso, né? Assassinaram a Marielle Franco, tá? Que, aliás, não foram eles que assassinaram, tá? Porque quem assassinou foi outra pessoa. Eles foram fazer um esquema completo, galera. Não tem nem o que falar. Foi um esquema completo e quem deu o tiro e atirou contra a Marielle foi esse cara aqui, tá, gente? Ronier Leza, tá? Esse cara foi a pessoa que realmente foi lá e fez isso aqui, ó. Pô, atirou na Marielle, tá bom? Então, como o direito é? Ele fez o homicídio, ele matou a Marielle, tá? E os outros foram as pessoas que planejaram isso tudo, né? E o que acontece? Depois que a mulher morreu, foi o seguinte, as pessoas ficaram na dúvida do que estava acontecendo. Ai, meu Deus, peraí, a Marielle Franco morreu, mas quem matou Marielle Franco? E ficou uns 4 anos, todo mundo assim, foi o Bolsonaro. Foi o Flávio Bolsonaro, foi o Carlos, porque eles são bolsonaristas, eles são liberais, eles querem construir grandes coisas e vão matar a Marielle Franco para poder construir alguma coisa lá. Foi o Bolsonaro mesmo que matou a mulher. E aí ficou nesse lero-lero, e depois que se abriu a investigação, foi descoberto um esquema muito grande, tá bom? Foi um esquema tão grande que o próprio delegado, que vou te falar, meu anjo, você precisa ter muita falta de caráter, igual esse cara teve, ou pelo menos não ter uma vergonha na cara de chegar, dizer que tá fazendo uma investigação para ajudar a mulher, para ajudar os familiares dela, que deve ter ficado desesperado e provavelmente deve ter ido nele e falar, pelo amor de Deus, delegado, vai lá e faz alguma coisa, acha quem matou a minha filha, acha quem matou a minha irmã, faz alguma coisa em relação a isso. E esse cara, esse descarado, a gente não tem nem paciência para isso, pegar e ficar fingindo que tá fazendo uma investigação e do nada fazer o quê, gente? Pois é, ele tava encobrindo tudo. O delegado do caso da Marielle Franco, ele pegou e falou assim, vou encobrir, tô participando disso tudo. Ou seja, a gente tinha 2 caras, um que era promotor, o outro que era deputado, e um delegado no meio desse caso completo pra praticamente, assim, apagar isso e jogar a culpa em outra pessoa, que provavelmente ia ser o Bolsonaro, né? Só que eles descobriram, né? Porque na hora que falou, ó, esse cara que matou ela, deu o tiro, falou, ligou e falou, cara, a casa caiu, já era, pegaram todo mundo. Aí o cara perguntou e disse assim, vocês pegaram também o delegado? Vocês também pegaram ele? Pois é. E foi aí que, assim, a situação ficou cada vez pior e descobriram que esse cara tava no meio, esse senhor aqui, né, gente? E aí foi um caos. Foi um caos muito grande. Primeiro que, cara, eu só imagino a dor que a família dessa mulher deve ter sentido na hora que elas descobriram o caos e a situação que ficou por conta de uns canalhazinhos que ficou tentando montar um resort e foi lá e apagou a filha dela por causa disso, por estar lutando por um direito que realmente é das pessoas. Ah, mas a Marielle é do PT. Cara, mas ela tava fazendo uma coisa que é certa. Eu te disse pra vocês. Não é porque a pessoa ela é do PT, ou ela é do Bolsonaro, ou ela é do PL, ou ela é de, sei lá, qual partido que seja. Se a pessoa tá fazendo a coisa certa, se ela tá lutando e trazendo os direitos realmente que as pessoas precisam, não tem problema o partido dela, gente. É independente do partido, é empatia isso. Vocês têm que entender que o caso da Marielle Franco foi uma desonra contra a própria Marielle Franco, que morreu, e uma desonra contra a família dela, né? E agora o Alexandre de Moraes pegou e fez o seguinte, está pedindo o depoimento desse delegado, ou seja, para ele contar o que aconteceu, né? E a gente tem esse caso, então, da Marielle Franco voltando à tona novamente. Teve um tempo que ele ficou meio apagado, as pessoas esqueceram disso, e teve uma época que o caso voltou em extremo. Só que agora o caso está voltando de novo, vai ter mais depoimento, e acredite eu que vai sair muita coisa mais suja ainda da boca desse cara, de todo mundo. Vocês vão ver que vai descobrir muita coisa
que vai ser um probleminha e que vai expor muita gente com esse caso da Marielle Franco. Pois é, mas põe nos comentários o que você achou desse caso. Vocês acham que a medida do Alexandre de Moraes foi certa, não foi certa? Ele deveria deixar calado, não fazer nada? Ou deveria sim ter feito? Põe nos comentários e põe o que você acha também sobre o caso da Marielle Franco. Pode escrever nos comentários e a gente volta com vocês daqui a pouco. Então já fica aí, se prepara e até o nosso próximo vídeo.